Livro A Matriz Divina, Capítulo 5. Título: Quando o aqui é lá e o depois é agora. O salto espacial e temporal na matriz. Uma frase agora do físico Albert Einstein em 1879 a 1955. Ele disse: "O tempo não é de maneira alguma o que parece ser. Ele flui em um único sentido, e o futuro existe simultaneamente com o passado." Outra frase agora do físico John Wheeler em 1911. O tempo é o que impede que todas as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Continuação da narrativa. Tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para aqueles que o temem, muito longo para os que sofrem, muito curto para os que estão alegres. Mas para aqueles que amam, o tempo não existe. Com estas palavras, o poeta Henry Van Dyck nos lembra como nossa relação com o tempo é irônica. Talvez o tempo seja a mais ilusória de todas as experiências humanas. Não podemos capturá-lo nem fotografá-lo, contrariamente à ideia que o horário de verão parece sugerir. É impossível levá-lo em consideração em um determinado lugar só para usá-lo mais tarde em outro. Quando tentamos descrever o significado do tempo em nossa vida, percebemos que usamos palavras que o medem em um sentido relativo. Dizemos que alguma coisa aconteceu naquela época no passado, que está acontecendo agora no presente, ou que acontecerá em algum momento no futuro. A única maneira de descrevermos o tempo é pelas coisas que acontecem no tempo. Por mais misterioso que seja o tempo, ele tem sido o foco da atenção humana há milênios. Durante séculos incontáveis, trabalhamos para divisar e aperfeiçoar sistemas e para marcar o tempo em ciclos e em ciclos dentro de ciclos, por razões muito boas. Por exemplo, para saber quando plantar culturas que sustentarão uma civilização inteira, é importante ter conhecimento de quantos dias, ciclos lunares e eclipses já se passaram desde o último plantio. Os sistemas antigos de manutenção do tempo mantêm um registro preciso disso. O calendário maia, por exemplo, calcula os ciclos do tempo que começaram há 3.113 anos a.C., há mais de 5.000 anos, enquanto o sistema hindu de yugas acompanha o progresso dos ciclos de criação que começaram há mais de 4 milhões de anos. Até o século XX, o tempo no mundo ocidental era geralmente visto em termos poéticos, como se fosse um artefato de experiência humana. O filósofo Jean-Paul Sartre descreve a relação temporal com um tipo especial de separação, uma divisão que torna a unir. Entretanto, essa visão poética mudou em 1905, quando Einstein fez colocações relativas à sua teoria da relatividade. Antes da relatividade,
Acreditava-se que o tempo fosse sua própria experiência, distinta das três dimensões de altura, comprimento e largura, que definem o espaço. Na sua teoria, entretanto, Einstein propôs que o espaço e o tempo estariam intimamente entrelaçados e não poderiam ser separados. O espaço e o tempo reunidos, dizia ele, denominam, além das três dimensões que conhecemos tão bem, é a quarta dimensão. Repentinamente, o tempo se tornou mais do que um conceito casual, tornou-se algo poderoso e influente. Usando palavras que trouxeram um novo significado à nossa percepção de tempo, Einstein descreve a natureza misteriosa dessa força, simplesmente afirmando o óbvio. A distinção entre o passado, o presente e o futuro não passa de uma obstinada e persistente ilusão. Ao fazer essa afirmativa tão incisiva, Einstein mudou para sempre a maneira de nos relacionarmos com o tempo. Considere as suas implicações. Se o passado e o futuro estão presentes neste exato momento, será que podemos nos comunicar com eles? Será que podemos viajar no tempo? Mesmo antes da categoria afirmativa de Einstein, as possibilidades propostas por essas questões vêm intrigando cientistas, místicos e escritores. Desde os tempos ocultos no Egito, que se dedicavam às experiências com o tempo, passando pelas emoções das aventuras narradas por H. G. Wells no clássico de 1895, o seu famoso romance A Máquina do Tempo. A perspectiva de alguém ser capaz de pegar uma carona no fluxo do tempo vem capturando nossa imaginação e preenchendo nossos sonhos. Nosso fascínio por este assunto é mais antigo do que nossa existência e nossas perguntas sobre esse tema não parecem ter fim. O tempo é real? Ele existe sem nossa presença? Existe alguma coisa sobre a consciência que dá significado ao tempo? Se existe, será que temos o poder ou o direito de interromper o fluxo para frente, o tempo necessário para que vislumbremos o futuro, ou talvez para nos comunicarmos com as pessoas no passado? Será que poderíamos entrar em contato com os outros domínios e até mesmo com os outros mundos para compartilharmos o presente? À luz das explicações tais como as oferecidas na próxima sessão, a fronteira entre o aqui e o lá tornam-se menos nítida, convidando-nos a reconsiderar o que realmente o tempo significa em nossa vida. Subtítulo em destaque: Uma mensagem além do tempo. As autoras Jutta Halberstam e Judith Leventhal, em seu influente livro Pequenos Milagres, Extraordinárias Coincidências da Vida Cotidiana, compartilham uma impressionante história do poder do perdão. Por mais que eu tenha me empenhado em captar a essência dessa surpreendente explicação, encorajo o leitor a conhecer por si mesmo o texto original e completo. O que faz essa história tão interessante
E a razão de oferecê-la aqui é que, no caso narrado, o perdão é tão poderoso que transcende o tempo. Observação: segue agora trechos do livro e o autor fará os seus comentários entre os trechos. Continuação da narrativa. A notícia de que seu pai tinha morrido foi um choque para Joey. Eles não falavam desde que ele completara 19 anos. Quando contestara as crenças judias tradicionais de sua família. Para o pai de Joey, nenhuma desgraça poderia ser maior do que pôr em dúvida tal filosofia consagrada pelo tempo. Ameaçou o filho com o rompimento de relações, a menos que ele aceitasse suas raízes e abrisse mão de seus questionamentos. Como Joey achou que não poderia atender às expectativas do pai, resolveu sair de casa e explorar o mundo. Ele e seu pai nunca mais tornaram a se falar. Um dia, um amigo de Joey o encontrou em um acanhado café na Índia e deu-lhe a notícia do falecimento de seu pai. Foi quando Joey soube que seu pai tinha morrido. Ele decidiu então voltar imediatamente para casa e começar a explorar sua herança judia. Tendo ficado profundamente comovido pelas percepções que teve ao investigar o passado do pai e o seu, resolveu planejar uma peregrinação pessoal à terra que abrigava as raízes de sua família e onde as tradições tinham nascido. Ele se pôs então a caminho de Israel. Comentário do autor. É nesse ponto que a história toma um rumo profundo, místico e revelador do poder da matriz divina. Continuação do trecho do livro. Joey foi parar no Muro das Lamentações de Jerusalém, parte do que restou de um antigo templo depois de sua destruição, ocorrida há cerca de 2000 anos atrás. É no Muro das Lamentações que os judeus ortodoxos fazem suas adorações diárias, repetindo as palavras das mesmas orações há séculos pronunciadas. Ele tinha escrito uma nota para o pai, onde declarava o quanto o amava e pedia perdão pela dor que havia causado à família. Seguindo o costume, seu plano era deixar a nota em uma das muitas fendas e reentrâncias que se formaram quando a argamassa original se desprendeu das pedras. Quando Joey encontrou o lugar certo para deixar sua nota, algo extraordinário aconteceu. Algo inexplicável racionalmente pela ciência ocidental tradicional. Quando ele enfiou a nota na greta, outro papel subitamente escorregou da pedra e caiu aos seus pés. Era uma oração que alguém tinha escrito e colocado semanas ou meses antes naquele local. Ao apanhar o rolo de papel no chão, ele se viu tomado por uma sensação estranha. Quando desenrolou o papel e iniciou a leitura, ele reconheceu imediatamente a caligrafia. Seu pai havia escrito aquela mensagem. A nota tinha sido escrita pelo pai dele e deixada lá no muro antes de morrer. Nela, ele declarava o amor pelo filho e pedia a Deus que o perdoasse. Em algum momento do passado não tão distante, o pai dele tinha ido ao lugar
e chegado até o mesmo local do muro onde se encontrava naquele momento. Em uma reviravolta irônica de sincronicidade, seu pai colocara a oração na mesma localização dentro da parede, e ela ali ficara até que Joy a encontrasse. Continuação da narrativa. Que história impressionante! Como uma coisa tão extraordinária pode ocorrer? Obviamente, algum tipo de comunicação aconteceu entre as realidades e os mundos. Joey vive no domínio do presente que nós chamamos de nosso mundo. Ainda que seu pai não esteja mais vivo, o judaísmo acredita que existe ainda outro reino, o Has Hamahim, ou céu, que fica além do nosso mundo. Acredita-se que ambos os mundos coexistam no presente e que se comuniquem um com o outro. Ainda que o mecanismo pelo qual a mensagem do pai de Joey tenha conseguido alcançá-lo continue sendo um mistério, uma coisa é certa. Para Joey, receber um sinal de que seu pai ainda está em contato com ele, alguma coisa deve existir fazendo a ligação dele com o pai, algum meio fornecendo o recipiente de ambos os reinos da experiência. A matriz divina é o meio. Ela se ajusta à descrição do local que os antigos conheciam pelo nome de céu. A casa da alma que abriga o passado, o presente e o futuro. Por meio da ponte da matriz divina, houve uma troca de algo belo e precioso entre o pai e o filho, transcendendo o tempo, espaço e, na história de Joy, até mesmo a vida e a morte. Houve uma comunicação que proporcionou cura e conclusão entre pai e filho. Devemos olhar mais profundamente o relacionamento com o espaço que cria aqui e o lá, e com o tempo que permite o agora e o depois, para compreender como isso aconteceu e por quê. Subtítulo em destaque: Quando o aqui é lá. Se nosso universo e tudo o que ele contém estão realmente dentro da matriz divina, como indica o experimento, é provável que bem cedo estejamos redefinindo nossas ideias de espaço e tempo. Poderíamos até mesmo descobrir que as distâncias que parecem nos separar uns dos outros e dos nossos entes queridos apenas separam nossos corpos. Como vimos na história de Joy e do pai, algo dentro de nós não é limitado nem pela distância nem pelas leis tradicionais da física. Ainda que essas possibilidades pareçam ter vindo da ficção científica, elas têm sido bastante objeto de séria investigação científica. Tão séria, de fato, que durante os últimos anos da Guerra Fria nos Estados Unidos e a antiga União Soviética dedicaram uma imensa quantidade de recursos e de pesquisas para compreender precisamente até que ponto essa matriz, capaz de interconectar tudo, realmente existia. Especificamente, as superpotências desejavam determinar se era possível viajar a grandes distâncias por meio da matriz, usando a visão interior da mente e explorando as capacidades físicas de determinados tipos de telepatia conhecidos como visão remota.
os resultados podem parecer surpreendentemente semelhantes aos de alguns filmes de grande popularidade dos últimos anos, e é muito possível que esses filmes tenham se valido deles para montar seus enredos. Os experimentos tornam também mais imprecisa ainda e já pouca definida linha delimitadora entre o que é fato e o que é ficção. Em 1970, o governo dos Estados Unidos da América começou oficialmente a investigar a possibilidade de se fazer uso de métodos psíquicos para surfar pela matriz e ver terras distantes e alvos inimigos. Foi então que a CIA começou a fazer as primeiras experiências usando pessoas psiquicamente sensíveis, capazes de sentir as experiências de outras pessoas sem necessidade de sinalização verbal ou visual, para focalizar sua mente em locais secretos. Depois de fazerem isso, eles eram treinados para descrever o que descobriram, com detalhes cada vez mais precisos. Esse programa ficou conhecido pelo acrônimo SCANATE, ou escaneamento por coordenadas, e foi um dos precursores que levaram aos agora famosos estudos do Stanford Research Institute sobre visão à distância. Ainda que alguns aspectos da visão à distância possam parecer um pouco fora do mundo, na realidade ela se baseia em sólidos princípios quânticos, alguns dos quais já foram explorados neste livro. Até mesmo os peritos reconhecem que ninguém sabe precisamente como a visão remota funciona. Em geral, o sucesso da visão à distância é atribuído à ideia da física quântica, de que, embora as coisas possam parecer sólidas e separadas de nós, elas existem e estão conectadas a todo o restante como se formassem um campo universal de energia. Por exemplo, mesmo quando segurarmos uma bela concha de mar na mão, do ponto de vista quântico, uma parte energética da concha está em toda a parte. Como nossa concha existe além do local onde a seguramos, diz-se que ela é não local. Um crescente número de cientistas tem aceitado a evidência experimental de que o universo, o planeta e até mesmo o nosso corpo são não locais. Nós já estamos em todos os lugares desde sempre, como Russell Targ afirmou no capítulo 4. Ainda que estejamos fisicamente separados uns dos outros, ainda que podemos estar em comunicação instantânea, e é disso que a visão à distância se trata. Com efeito, os observadores do programa SCANATE eram instruídos sobre como deveriam agir para ter um sonho lúcido. No estado alterado em que ficavam, eles davam à própria consciência liberdade para focalizar determinados locais. Esses locais poderiam estar em outra sala do mesmo edifício ou do outro lado do mundo. Esclarecendo a conectividade de nosso universo no mundo quântico, Targ afirma: não é mais difícil descrever o que acontece nos distantes rincões da União Soviética do que é dizer o que se passa do outro lado da rua. Os treinandos do programa recebiam até 3 anos de instrução antes de serem incumbidos a missões secretas.
os detalhes dos projetos de visão à distância dos militares norte-americanos, que só há pouco tempo ficaram disponíveis para o público, descrevem pelo menos 2 tipos de sessões. A primeira é chamada de visão remota coordenada. Refere-se às descrições do que os observadores encontravam em coordenadas específicas identificadas pela latitude e longitude. A segunda, chamada de visão remota ampliada, baseia-se em uma série de técnicas de relaxamento e meditação. Ainda que os detalhes possam variar conforme o método empregado, os procedimentos da visão remota geralmente começam com os observadores entrando em um estado de suave relaxamento, uma vez que nesse estado eles ficam mais abertos ao recebimento de impressões sensoriais de locais distantes. Durante as sessões, outra pessoa geralmente é designada como guia e desempenha o papel de ajudar o outro observador, chamando sua atenção para a observação de um detalhe específico. Por meio de uma série de protocolos que possibilitam ao observador perceber quais impressões são importantes para uma determinada missão, a pessoa é capaz de descrever o que ela vê, cada vez com maior precisão. A indução do guia parece separar essa forma controlada de visão remota do sonho lúcido, que aparece muitas vezes de maneira espontânea durante o sono. A implicação para as operações de caráter sigiloso era imensa e abria a porta para uma nova era de coleta de informações para serviços de inteligência com menores riscos para as pessoas em campo. Menores riscos querendo dizer até que os programas de visão à distância foram desativados em meados da década de 1990. Com nomes em código intrigantes, tais como o projeto Stargate, o último dos programas de visão à distância foi oficialmente concluído em 1995. Ainda que o processo tenha sido considerado por alguns como sendo a ciência fronteiriça, tendo sido até mesmo desprezado pelos céticos da área militar, várias sessões de visão à distância foram homologadas por sucessos que não poderiam ser atribuídos a meras coincidências. Algumas dessas sessões podem até mesmo ter salvo vidas. Durante a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, pediram aos observadores remotos para pesquisar locações de mísseis escondidos no deserto do Iraque Ocidental. O projeto foi bem sucedido em apontar acertadamente os locais e de eliminar outros que estavam sendo considerados como localizações possíveis. As vantagens da busca psíquica são óbvias, diminuindo a quantidade de localizações potenciais de armas escondidas, economiza-se tudo, não só tempo, como combustíveis e recursos financeiros. O maior de todos os benefícios, entretanto, foi poupar a vida propriamente dita dos soldados. A busca remota por mísseis mortais reduziu o risco para os soldados, que tradicionalmente eram obrigados a executar essas missões no campo. A razão pela qual menciono esses projetos e técnicas aqui é o fato de que eles demonstraram com sucesso 2 coisas essenciais para a compreensão da matriz divina. Primeiramente,
eles são mais uma indicação de que a matriz existe. Para uma parte nossa viajar para recantos distantes e ver detalhes de coisas bem reais, sem que tenhamos de sair da cadeira na qual estamos sentados, é necessário que haja um meio pelo qual nossa consciência possa se deslocar. Meu ponto de vista nesse particular é que o observador tem acesso ao seu destino, independentemente de onde ele esteja. Em segundo lugar, a mesma natureza da energia que torna possível a visão à distância mostra-nos que a conectividade holográfica aparentemente é parte da nossa identidade. As antigas ideias sobre quem nós somos e como funcionamos no espaço-tempo começam a se esvair perante a prova de que a matriz divina existe. Subtítulo em destaque: A linguagem que espelha a realidade. Enquanto a ciência ocidental apenas começa a compreender o que nossas relações com o espaço e o tempo significam dentro do contexto da conectividade, nossos ancestrais nativos já tinham pleno conhecimento dessas relações. O linguista Benjamin Lee Horth, quando estudou a linguagem dos Hopi, por exemplo, descobriu que as palavras refletiam diretamente o modo como eles viam o universo. A ideia que tinham de sermos seres humanos era muito diferente da maneira como costumamos pensar a nosso respeito. Eles viam o mundo como uma entidade única, com todo nele conectado à fonte. No seu livro pioneiro, Linguagem, Pensamento e Realidade, Horth resume o ponto de vista dos Hopi. Na visão dos Hopi, o tempo desaparece e o espaço é alterado de modo que deixa de existir o espaço atemporal homogêneo e instantâneo da nossa suposta intuição, ou o espaço da mecânica newtoniana clássica. Em outras palavras, o Hopi simplesmente não concebem o tempo, o espaço, a distância e a realidade da mesma maneira que nós. Aos olhos deles, vivemos em um universo onde todas as coisas estão vivas, interligadas e acontecendo agora. E a linguagem desse povo espelha essa perspectiva. Por exemplo, quando olhamos para o oceano e vemos uma onda, podemos dizer: olhe aquela onda. Mas nós sabemos que na realidade ela não existe sozinha. Ela só está ali por causa das outras ondas. Sem a projeção da linguagem, diz Rolf, ninguém nunca viu uma onda. O que vemos é uma superfície de movimentos ondulatórios sempre variáveis. Na linguagem dos Hopi, entretanto, os falantes sempre dizem que o oceano está ondulando, para descrever a presente ação da água. Mais precisamente, de acordo com Horth, os Hopi dizem Valalata, significando muitas ondas estão acontecendo, o que podem chamar a atenção para um lugar na sucessão de ondas da mesma maneira que nós também podemos. Deste modo, ainda que possa nos parecer estranho, eles são mais precisos na maneira de descrever o mundo. Em uma vertente semelhante,
o conceito de tempo como tendemos a percebê-lo adquire um significado inteiramente nova nas crenças tradicionais dos Hopi. Os estudos de Harf levaram-no a descobrir que o manifestando compreende tudo o que é ou tem sido acessível pelos sentidos, universo físico histórico, sem nenhuma tentativa para distinguir entre o presente e o passado, mas excluindo tudo o que chamamos de futuro. Em outras palavras, os Hopi usam as mesmas palavras para identificar apenas o que é, ou o que já está acontecendo. Essa visão de passagem do tempo e do uso da linguagem tem sentido se analisada levando em consideração as possibilidades quânticas. Os Hopi descrevem as possibilidades que foram escolhidas e deixam o futuro com as portas abertas. Nosso relacionamento com as concepções do espaço e tempo obviamente guardam mais correlações com as implicações da linguagem Hopi e com exemplos comprovados de visão à distância do que as correlações reconhecidas tradicionalmente. A essência da nova física sugere que o espaço-tempo não pode ser separado. Ao repensarmos o que a distância significa para nós dentro da matriz divina, fica claro que deveremos também reconsiderar nosso relacionamento com a passagem do tempo. É aqui que as possibilidades realmente ficam muito interessantes. Subtítulo em destaque: Quando o depois é agora. Afinal, qual verdadeiramente é o conceito que temos de tempo, além daquele que gastamos ajudando nossos filhos no futebol enquanto a bola ainda está no campo, ou do cálculo que fazemos para ter certeza de que estaremos no aeroporto a tempo de pegar o avião? Será que tudo o que existe para evitar que as coisas ocorram simultaneamente são apenas os segundos que preenchem os minutos do dia, como afirma a citação de John Wheeler no início deste capítulo? Será que o tempo existe se ninguém sabe nada sobre ele? Talvez uma questão ainda mais profunda seja indagar se aquilo que ocorre no tempo é determinado. Será que os eventos do universo já estão inscritos em uma linha do tempo que simplesmente se esgota juntamente com a nossa vida? Ou será que o tempo é um pouco flexível? Caso seja, será que os eventos dentro dele estão intercambiáveis? O raciocínio convencional sugere que o tempo somente avança em um sentido, sempre para frente, e que aquilo que tiver acontecido já ficou para sempre gravado no tecido espaço-temporal. Entretanto, as provas experimentais indicam que nossas ideias sobre passado e presente podem não ser assim tão bem ordenadas. Não apenas o tempo se move em dois sentidos, como Einstein postulou, como também parece que as escolhas que fazemos hoje podem realmente mudar o que aconteceu ontem. Houve um experimento em 1983 que foi elaborado juntamente com testar essas possibilidades. Os resultados foram totalmente contrários aos que nos levaram a crer a respeito da passagem do tempo, e as implicações do experimento foram surpreendentes. Para fins dessa investigação,
o físico John Wheeler propôs usar uma variação do famoso experimento da dupla fenda para testar os efeitos do presente sobre o passado. A seguir, encontra-se um breve resumo do experimento original descrito no capítulo 2. Uma partícula quântica, um fóton, foi disparado contra um alvo capaz de detectar as características do impacto, distinguindo se ocorrera como uma partícula de matéria ou se como uma onda de energia. Entretanto, antes que o alvo fosse alcançado, a partícula era obrigada a passar através de uma abertura na barreira. O mistério era que o fóton de alguma forma sabia quando a barreira tinha uma fenda e quando ela tinha duas fendas. Na presença de uma abertura única, a partícula viajava e chegava ao seu destino do mesmo modo que começara a jornada, como uma partícula. Entretanto, na presença de duas fendas, ainda que o início do experimento houvesse apenas a partícula, ela tinha o mesmo procedimento de uma onda de energia e passava através de ambas as fendas ao mesmo tempo, continuando a proceder como uma onda de energia até chegar ao seu destino. Tendo-se em vista que os cientistas eram os únicos com conhecimento sobre as aberturas na barreira, de alguma maneira esse conhecimento prévio afetava o comportamento do fóton. A variação de Wheeler para o mesmo experimento inclui uma diferença importante, imaginada para testar suas ideias sobre o passado e o presente. O fóton seria observado apenas depois de ter passado através da barreira, mas, mesmo assim, antes de chegar ao seu destino. Em outras palavras, o fóton já estaria se encaminhando para o alvo quando a decisão fosse tomada sobre como ela seria observado. Ele imaginou duas formas diferentes para se certificar de que o fóton havia alcançado o alvo. Uma dessas formas previa o uso de uma lente para vê-lo como partícula, e a outra usava uma tela capaz de sentir ondas. E uma diferença importante, pois nos experimentos anteriores os fótons agiam de modo como se esperava que agissem conforme a maneira pela qual fossem observados. Isso é, eram partículas quando medidos como partículas e ondas quando medidos como ondas. Dessa maneira, nesse experimento, se o observador escolhesse ver o fóton como partícula, as lentes estariam colocadas e o fóton passaria através de uma única fonte. Se a escolha do observador fosse ver a onda, a tela seria mantida no local e o fóton passaria através de ambas as fendas da barreira. O argumento decisivo consistia em que a decisão era tomada depois que o experimento já havia sido iniciado, o presente. Mas, apesar disso, era capaz de determinar o comportamento da partícula quando o experimento tinha começado, passado. Wheeler chamou esse teste de experimento da escolha retardada. Baseado nesse tipo de investigação, aparentemente o tempo como nós o conhecemos em nosso mundo físico, não tem efeito algum no domínio quântico, o mundo da energia. Se uma escolha posterior determinar como alguma coisa aconteceu no passado, Wheeler propõe
que o observador possa optar por ficar sabendo da característica depois do evento já ter ocorrido. As implicações do que ele diz abrem a porta para uma possibilidade poderosa para nossas relações com a passagem do tempo. Wheeler sugere que as escolhas que fazemos hoje podem de fato afetar diretamente as coisas que já aconteceram no passado. E se esse for o caso, isso poderia mudar tudo. E então, isso é verdade? Será que as decisões que tomamos agora influenciam ou até mesmo determinam o que já ocorreram? Todos já ouvimos gente sábia afirmar que temos o poder de transcender as mágoas mais profundas, mas será que essa capacidade também nos possibilita reescrever o passado que levou àqueles acontecimentos? Dificilmente poderíamos nos esquecer de como as coisas podem ficar embaralhadas pelo simples fato de formularmos uma questão como essa. Basta que nos lembremos do que aconteceu com o personagem principal, Marty McFly, no filme De Volta para o Futuro, protagonizado por Michael J. Fox, quando ele teve a oportunidade de fazer isso. Entretanto, imagine as possibilidades se nós pudéssemos, por exemplo, tirar lições das guerras mundiais do último século ou do nosso casamento que acaba de terminar e fazer escolhas hoje que impedissem o acontecimento de tais coisas. Se pudéssemos fazer isso, o efeito seria equivalente ao de uma grande borracha quântica que nos possibilitaria alterar o curso dos eventos que nos trouxeram sofrimento. É precisamente essa questão que conduziu a outra variação do experimento da dupla fenda. É interessante notar o fato de essa experiência ter recebido justamente o nome do experimento de borracha quântica. Ainda que esse nome pareça complicado, sua explicação é simples e trata-se realmente de um modelo assustador em suas aplicações, de modo que vamos passar diretamente à exposição do que se trata. O que esse experimento acaba demonstrando é que o comportamento das partículas, quando o experimento começa aparentemente, é determinado inteiramente por coisas que só terão acontecido depois que o experimento terminar. Em outras palavras, o presente tem o poder de mudar o que já ocorreu no passado. Esse é o chamado efeito borracha quântica. Coisas que acontecem depois do fato podem mudar, ou seja, apagar, a maneira pela qual as partículas se comportam em um determinado momento do passado. Coloca-se aqui uma pergunta óbvia. Esse efeito ocorre só com partículas quânticas ou também é válido para pessoas? Ainda que sejamos feitos de partículas, talvez nossa consciência seja a cola que nos mantém acorrentados aos eventos que percebemos como realidade. Guerras, sofrimento, divórcio, pobreza e doenças. Ou talvez aconteça outra coisa. Talvez já tenhamos mudado nosso passado por termos aprendido com nossos erros. Talvez até façamos isso o tempo todo. Talvez seja tão comum esse fato de nossas decisões reverberarem retroativamente
que isso pode estar ocorrendo sem percebermos, sem nem pensarmos duas vezes. Talvez o mundo que vemos hoje, malgrado a aparência que tenha, seja o resultado do que já captamos refletido pelo que já passou. Certamente é preciso pensar nisso tudo, e no momento as pesquisas aparentemente apoiam essa possibilidade. Pense bem no que isso significaria se isso fosse verdadeiro, se nosso mundo de fato atuasse em retrospecto cósmico com as lições do presente, alterando o passado. No mínimo, isso significaria que o mundo que vemos hoje é resultado do que já aprendemos. E sem as lições que tivemos, as coisas poderiam estar muito piores, não poderiam? Independentemente do fato de sermos capazes ou não de mudar o passado, é claro que as escolhas que fazemos agora determinam o presente e o futuro. Todos os três, passado, presente e futuro, existem dentro do receptáculo da matriz divina. Como somos parte da matriz, é bastante razoável que sejamos capazes de nos comunicar com ela de um modo que seja significativo e útil para a nossa vida. De acordo com os experimentos científicos e nossas tradições mais caras, é isso que fazemos. O denominador comum das investigações dos capítulos precedentes tem duas vertentes. Número 1. As investigações nos mostram que somos partes da matriz divina. Número 2. Elas demonstraram que as emoções humanas, crenças, expectativas e sentimentos são a linguagem que a matriz divina reconhece. Ainda que por mera coincidência, é interessante assinalar que essas experiências são as mesmas que aparecem nos textos bíblicos cristãos e que foram desestimuladas pela cultura ocidental. Hoje, entretanto, tudo isso está mudando. Os homens estão sendo incitados a honrar suas emoções e as mulheres a explorar novas maneiras de expressar o poder, na realidade, uma parte natural da existência delas. É claro que a emoção, o sentimento e a crença são parte da linguagem da matriz divina e que existe um tipo de emoção permitindo-nos experimentar o campo da energia que conecta o universo de maneiras tão poderosas, naturais e capazes de curar. A pergunta é: como reconhecer a resposta que a matriz divina dá às nossas perguntas? Admitindo que nossos sentimentos, emoções, crenças e orações estejam fornecendo um código para as coisas quânticas do universo, o que então nosso corpo, vida e relacionamentos estão nos dizendo sobre nossa parte nessa conversação? Para responder a isto, precisamos reconhecer a segunda metade de nosso diálogo com o universo. Como entender, então, as mensagens vindas da matriz divina? Fim do capítulo 5.